Olá, estamos apresentando novamente o programa Pergunte ao Pastor pela Rádio Cristo para Todos, que é uma boa companhia para todos vocês, também para mim, onde nós sempre temos a mensagem da Palavra de Deus, temos todas as orientações para nós como cristãos. Para hoje nós vamos atender um pedido de responder a seguinte pergunta: como explicar tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Eu agradeço ao nosso amigo Pedro, ele não colocou seu sobrenome, mas colocou só o primeiro nome e pediu que a gente analisasse esta questão para a orientação dele e para a orientação de todos nós. Esta é uma pergunta que o apóstolo Paulo está escrevendo à sua congregação de Corinto. E é importante saber a importância desta frase que Paulo está dizendo às congregações de Corinto, orientando-as de acordo com a palavra de Deus. Para todos nós é importante entendermos que, com a obra de Cristo, nós fomos libertados da escravidão do pecado. Ele nos libertou. É texto bíblico. Nós somos libertados pela obra de Cristo quando nós, arrependidos, cremos na obra do Senhor Jesus Cristo. Então nós, de fato, somos livres diante de Deus. Temos, então, essa liberdade cristã, como nós explicamos na doutrina bíblica. Nós somos, então, libertados do pecado, da condenação, do inferno, para servirmos a Deus e vivermos uma vida de santificação aqui neste mundo. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus Cristo nos veio salvar do pecado para uma vida de santificação. Então, na realidade, o que nos salva? Nós somos salvos por graça. Quando nós lemos o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, ele tem um capítulo onde ele expõe magistralmente a doutrina da justificação pela fé. Ele começa no capítulo 5 dizendo assim: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está apontando exatamente todo o fundamento da nossa vida de salvação. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Nós nos apegamos pela fé a esta graça. E Deus, então, nos liberta da condenação, da culpa, do pecado, para a vida com Deus. E aí, então, o apóstolo Paulo continua escrevendo aos romanos, orientando sobre toda a realidade da vida dos cristãos. E quando nós olhamos depois, mais adiante, Tiago escrevendo a sua epístola, nós vamos encontrar essa carta, essa explicação de Tiago apontando, acentuando e mostrando a importância da vida de santificação. Ele está dizendo que não basta ter uma fé teórica. Fé sem obras é morta, diz Tiago. Ele diz assim, nossa vida, se nós dizemos nós somos salvos pela fé, pela graça de Cristo, nós devemos também demonstrar isso na vida prática, vivendo de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. E nós vamos encontrar desde os 10 mandamentos, onde nós somos orientados, somos chamados para vivermos uma vida de santificação a Deus. Mas o que aconteceu? Por que Paulo escreve estas frases: tudo me é lícito, mas nem tudo convém? Por que está dizendo isso? Nós precisamos entender que a carta que o apóstolo escreve, a primeira carta aos Coríntios, como também a segunda carta, ela tem um contexto. E para nós entendermos essa colocação, que aí está nesse versículo 12 do capítulo 6, nós precisamos entender o que estava acontecendo em Corinto. Quando nós olhamos essa vida da congregação de Corinto, nós vamos encontrar coisas terríveis que aconteciam em Corinto. Corinto era uma cidade importante no Império Romano. E ali transitava muita gente. E ali era um centro de corrupção, um centro de muito desvio dos preceitos
de Deus na vida dos cristãos. Aparece então um contexto em que o apóstolo Paulo quer chamar a atenção dos crentes, dos cristãos de Corinto, corrigindo a vida desviada da verdade de Deus. Alguns cristãos estavam adotando um comportamento completamente reprovável. Quem lê a carta aos Coríntios, eu convido a todos para que façam isso em casa, leiam a primeira carta aos Coríntios, onde então encontram essa colocação. Ele, através dessa carta, ele chama a atenção, ele fala da liberdade que os cristãos têm em Cristo, mas que eles agora devem viver como livres e não se sujeitar, não mais se deixar oprimir e controlar pelo pecado. Quando nós voltamos à carta de Romanos, capítulo 6, que também é de autoria do apóstolo Paulo, ele fala assim, exatamente para chamar a atenção dos seguidores de Cristo, dos fiéis, dos cristãos. Ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante em nós? De modo nenhum, ele diz. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ele está falando aqui, olha, a nossa vida agora deve ser uma vida diferente. Nós em Cristo morremos. Cristo morreu em nosso lugar. Ele também então diz assim que nós morremos com Cristo. Cristo sacrificou a sua vida por nós, para estarmos livres. Porque, diz ele assim, se formos unidos com ele, com Cristo, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aí, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Viveremos na vida eterna com Cristo depois dessa vida, mas também aqui no mundo, desde o momento da nossa conversão, da nossa chegada à fé por graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, e nós através do batismo, dos meios da graça, que são a palavra e os sacramentos, nós então vivemos para Deus. Não somos mais nós, somos de Deus. Estamos no mundo, mas dele não somos, cantamos num hino do Inário Luterano. E então, o que deve ser dito aqui sobre o que estava acontecendo em Corinto? A cidade de Corinto pregava uma ideia de liberdade total. Total. E alguns cristãos ainda estavam abraçando esta ideia, mesmo se dizendo seguidores de Cristo, que amavam o Senhor, mas também ainda estavam as suas mentes impregnadas com aquele mundo daquela época, o mundo totalmente corrompido. Um exemplo disso é que naquela época era comum que as pessoas se envolvessem num tipo de prostituição religiosa. Eu leio aqui agora uma frase de um autor que diz assim: fazia parte dos cultos pagãos o relacionamento sexual entre as sacerdotisas e os adoradores. Este era exatamente, continua o autor, o pano de fundo histórico que cercava os cristãos de Corinto. Imagina que coisa terrível, uma prostituição religiosa. E eles achavam que isso era normal. Eles estavam vivendo naquele ambiente, naquela sociedade, e achavam que eles deveriam também ser, assim como hoje se fala, politicamente corretos. Não condenar aquelas atitudes, aquela vida desviada de Deus, e também se envolviam nisso, acompanhavam em muitos momentos estas práticas totalmente erradas diante de Deus. E essa prática estava tão enraizada no povo de Corinto, naquela sociedade, que parecia algo absolutamente normal, porque era a cultura da época. Era a cultura da época. E vejam como isso é terrível, quando os cristãos acham que podem ter a liberdade e usar mal essa liberdade, não entendendo a liberdade como Deus estabeleceu para nós. Somos livres do pecado e não livres para continuar servindo ao pecado. Então, aí o apóstolo Paulo diz assim, o que significa na realidade
esta frase, onde ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. A primeira parte parece ser um ditado da época. Tudo me é lícito. Eu posso fazer tudo o que eu quero. Tudo bem, você pode fazer. Mas então não diga que está seguindo a Cristo. Você está livre, sim. Você está livre para praticar a vida que você quiser. Mas a responsabilidade disto é sua. E aí o apóstolo Paulo, mas nem tudo convém. Não convém. Essa expressão é muito forte e chamou a atenção dos coríntios daquela época para que prestassem atenção àquilo que Deus ensina sobre uma vida livre, livre para então um dia chegar à salvação eterna por graça de Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro parece que também está assim fechando literalmente e totalmente com esse pensamento de Paulo que ele escreveu aos Romanos e aos Coríntios. Em 1 Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, há uma carta universal, uma primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 16, ele expressa o seguinte, 2,16, ele falando primeiro que os cristãos são a casa espiritual de Deus. Ele diz assim, despojando-vos, eu vou ler aqui no texto bíblico, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ele está chamando que todos nós como cristãos, devemos crescer na experiência com Deus, para cada vez mais nos libertarmos das paixões carnais, dos desvios do caminho correto diante de Deus. E aí ele chama a atenção para todo o povo de Deus da época, como também para os de todos os tempos, como para nós também, ele diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, santificados pela graça de Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está dizendo que os cristãos foram chamados da escuridão, das trevas, do pecado, para a luz divina, para o caminho onde Deus brilha em nossa vida e nós seguimos os caminhos de Deus. Vós sim, ele continua, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E aí ele diz, no versículo adiante, ele diz assim, por isto é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Ele mesmo que ele vai contrariar a cultura da época, ele vai provavelmente sofrer dificuldades no seu relacionamento com as pessoas corruptas e vão até perseguir, como fizeram naquele tempo. Ele diz assim, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Ele está chamando a atenção de que os cristãos devem, de qualquer forma, sofrendo ou não sofrendo, devem seguir a vontade de Deus. Por isso, essa é a frase, tudo me é lícito. Tudo me é lícito, não como cristãos. Mas tem muita coisa que não convém. Não convém continuar seguindo os passos do mundo corrupto e perdido. Versículo 16, então, fala com muita clareza, no 2 Pedro, capítulo 2, versículo 16, ele diz assim, veja essa frase, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tá aí o segredo da frase. Vocês não devem usar a liberdade por pretexto da malícia, transformar a liberdade em libertinagem.
Esta é a mensagem que o apóstolo Paulo deixa claramente aqui registrada para que todos nós como cristãos pensemos numa vida consagrada ao nosso Deus. É claro, e todos vocês entendem, nós entendemos pela palavra de Deus, pela nossa própria experiência de vida, que nós somos ainda pecadores. Nós somos pecadores, como é que disse Lutero, simultaneamente justos e pecadores. Nós temos essa tendência do velho homem em nós ainda. Seguidamente somos tentados para vivermos fora dos planos de Deus. Somos tentados a práticas que não convêm. Como diz Paulo, nem tudo convém, não é bom. Isso é para o mal, para a destruição, para a corrupção da vida, para a destruição da bela vida que Cristo conquistou para cada um de nós. Então, este é o propósito de tudo que Deus propõe, através do apóstolo Paulo aqui, nesse texto de Corinto. O que significa tudo é me lícito, mas nem tudo convém. Significa que se alguém quer usar a liberdade como libertinagem, ele acha que tudo é lícito, mas cuidado, nem tudo convém. O que não convém é aquilo que contraria a vontade de Deus, aquilo que ofende a santidade de Deus, ofende até a obra de Jesus Cristo que nos resgatou para vivermos livres. Livres é a liberdade cristã. E o apóstolo Paulo, então, dá essa resposta muito clara sobre a vida de cada um aqui neste mundo. O que mais poderíamos dizer nesta hora sobre esse texto de Paulo aos Coríntios? É que o sacrifício de Cristo para salvar a cada um de nós, para pagar a nossa culpa, para nos resgatar do pecado, foi terrível. Quem lê Isaías 53, vê aquela obra terrível de sofrimento de Cristo. E quem acompanha o Novo Testamento, onde o Senhor Jesus Cristo vai ao Getsemane, vai ao palácio levado preso, vai ao Gólgota, deixa-se sacrificar, crucificado na cruz do Calvário, onde ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? O terrível sofrimento para nos libertar. Como é que nós podemos, então, hoje, voltar conscientemente, planejadamente, a uma vida de pecado? É claro que nós continuamos pecando, mas o cristão nunca deve fazê-lo de forma planejada, consciente. Ele deve lutar contra, mas ele vai pecar por fraqueza, por descuidos, e deve voltar imediatamente ao caminho de Deus, pedindo perdão a Deus, crendo no amor de Deus que é tão... Jesus Cristo é tão amoroso que nos acolhe, nos abraça e nos perdoa. Esta é a vontade de Deus em nossa vida. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Não me deixarei mais dominar pelo pecado. Eu posso viver até em certos momentos coisas que são permitidas, mas eu não devo viver para elas e tomar esses assuntos como centro, como as coisas mais importantes da nossa vida. O mais importante em nossa vida é Jesus Cristo em nossa vida, é a salvação que Ele conquistou para nós. E nós devemos então priorizar em nossa vida aquilo que é de Deus e seguir os passos, os planos do nosso bondoso Deus. Nem tudo convém. É sempre importante repetir e gravar isso em nossa mente. Qualquer coisa que aparece em nossa vida, qualquer tentação, qualquer convite para alguma ação, para algum tipo de pensamento, de atitudes, nós sempre devemos perguntar para a nossa consciência, que está fundamentada na palavra de Deus, convém fazer isto? Convém fazer? Convém seguir esse caminho ou não? É de Deus esse plano ou é contra Deus? E aí sempre buscar forças de Deus para vivermos de acordo com o seu plano, com a sua graça, com o seu amor. Quando a gente olha personagens bíblicos, quantos personagens bíblicos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento que já estavam com Deus, seguiram por caminhos equivocados, errados, seguindo as tentações e as paixões do mundo. Quantos já se perderam? Nós devemos olhar, então, para
para a graça de Cristo e nos apegar a Ele com todo o amor, com toda a dedicação, consagrando-nos a Ele com a sua ajuda, com seu amor, para que Ele seja glorificado. Ele diz até, o texto bíblico diz assim, que nós devemos praticar boas obras para que os outros vejam nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, vivendo de uma maneira consagrada, santificada aqui no mundo, nós estaremos dando aos outros a oportunidade de reconhecer Deus através das nossas atitudes, da nossa vida correta, vivendo na liberdade cristã, mas não praticando libertinagem. Nós podemos, então, chamar as pessoas para que glorifiquem a Deus, que é o Criador, que é o Redentor, que é o Santificador em nossas vidas. O apóstolo Pedro fala uma mensagem muito bonita na primeira epístola, capítulo 1, e diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, que não murcha, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Obtendo, versículo 9, obtendo o fim, a finalidade da vossa fé, a salvação das vossas almas. Este é o desejo de Deus. Este é o propósito de Deus em nossas vidas, nos salvar. Deus não quer perder nenhum de nós, para a condenação. Eu vou dizer uma palavra, não sei se é a mais adequada, eu vou dizer Deus é ciumento. Talvez não seja a palavra certa, mas Deus não quer perder, Ele quer todos nós para Ele. E por isso Ele nos chama a atenção. Ele diz, vinde a mim, se vocês estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, vinde a mim que eu vos aliviarei. Quando sofrerem tentações, quando nesse mundo de hoje nós estamos aí, sempre de novo, olhando para o que acontece no mundo e percebendo como o mundo nos tenta, de fato, para não levarmos a sério aquilo que Cristo disse, mas seguindo a cultura da época. A cultura da época não é a nossa regra de vivência. Para nós, o que vale em nossas vidas é aquilo que convém, que é seguir os princípios, a orientação de nosso bondoso Deus. Fico por aí hoje, desejando a todos vocês que Deus esteja com vocês sempre, amparando, guardando, inspirando. Eu recomendo que leiam especialmente essas duas cartas, Romanos e as duas cartas aos Coríntios. E lá fica bem claro o propósito de Deus para a nossa salvação e para a nossa vida de resgatados da escravidão para a liberdade cristã aqui no mundo e para sermos herdeiros da graça de Deus na eternidade. Que Deus os abençoe e que vos guarde. E eu faço uma breve oração para concluir dizendo assim: amado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado pela obra de Jesus Cristo. Pedimos que perdoes os nossos pecados e nos orientes sempre com a Tua graça para vivermos de modo digno de filhos de Deus. Por Jesus Cristo. Amém. Voltamos, se Deus o permitir, na próxima quinta-feira, com o novo programa Pergunte ao Pastor. Deus os acompanhe com a sua bênção e a sua graça. Amém. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.